como podemos utilizar os filtros dentro do rspeloto.net. Então, eu vou escolher uma das loterias, porque em todas é bem semelhante o uso. Então, eu vou entrar na Loto Fácil. Entrei aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber quando pensa em filtros dentro da SPLoto é nesse menu lateral da loteria, tá? Abaixo aqui da loteria está escrito configuração de filtros. Então, vamos dar uma olhada no que tem aqui. Então, quando eu clico aqui, aparece uma lista de filtros, tá? Podem ser muitas páginas, mas inicialmente o programa coloca alguns filtros dele que ele chama de grupo sistema. Então, tudo que tem sistema aqui do lado é filtro que já vem com o programa. No nome tem a descrição, né? Então, dezenas na mesma linha, dezenas da mesma coluna, dezenas pares e assim por diante, tá? No início tem um quadrinho. Quando marcamos o quadrinho, significa que esse filtro vai ser utilizado. Se a gente deixar desmarcado, que é como vai o programa inicialmente, ele não vai usar nenhum filtro. Então, se eu marco dezenas na mesma linha com o quadrinho, vai ser utilizado esse filtro quando eu marcar para filtrar, tá? Aqui no mínimo é a quantidade mínima que eu aceito dentro desse filtro, no máximo a quantidade máxima. E aqui no olho tem uma descriçãozinha do filtro. Então, quando eu clico aqui, ele fala, esse filtro considera a linha com mais dezenas, e etc e tal, tá? E aqui mostra de volta o mínimo. Então, eu posso alterar o mínimo e o máximo por aqui, como eu poderia alterar por aqui também, tá? Clicando aqui nas flechinhas. E aqui no lado, eu tenho uma estatística dos filtros. Eu vou pegar um filtro mais simples aqui, para a gente entender melhor. Vou pegar esse aqui de dezenas pares, tá? Então, dezenas pares, se eu clicar na estatística dele, estou dentro da Loto Fácil, ele vai me dar um gráfico mostrando quantas dezenas pares que normalmente ocorrem. Então, olhando na parte de baixo, ele está dizendo assim, olha, de ter somente 3 dezenas pares, só aconteceram 3 vezes. E de terem 4, aconteceram 33 vezes. E terem 5, 245 vezes. E assim por diante. Então, ele vai mostrando aqui no gráfico. Por que esse vermelho e esse laranjado? Isso aqui é para usar, para facilitar a escolha do máximo e mínimo. Então, o que acontece? Eu estou aqui com o meu mínimo 5, tá? Eu poderia deixar mínimo, vou colocar aqui mínimo 3, tá? Mínimo 3, porque 2 nunca aconteceram de ter somente 2 pares. E aqui no máximo, ó, tá 10 e 11, vou deixar máximo 11. Ficou todo azul o gráfico. E esse círculo ficou 100% aprovado, o que significa que se eu usar no mínimo 13 e no máximo 11 para fazer filtragem nas minhas apostas, considerando o histórico do que já aconteceu, esse filtro não teria eliminado nenhuma aposta vencedora, tá? Porque até hoje todos os sorteios ficaram dentro desse limite de ter entre 3 e 11 pares, tá? É assim que funciona o gráfico, a estatística para analisar. Mas aí eu penso, poxa, mas aconteceram pouquíssimas vezes 3 e 4. E pode ser que isso represente muitos volantes no meu jogo. Então eu penso, eu vou eliminar, vou deixar só o que realmente mais acontece, que é aqui entre os 5 e o 9, tá? Aí eu venho aqui e coloco entre mínimo 5 e máximo 9. Ele pinta em vermelho o que está abaixo e em laranja o que está acima, tá? E aqui no círculo ele fala, olha, com essa configuração, você teria aprovado 95% dos sorteios. E teria tido 3% que você ficaria acima, tá? E 1% abaixo. Então, diminuindo o mínimo e o máximo, ainda estou tendo uma probabilidade grande aqui de acerto e provavelmente na hora de excluir volantes eu vou excluir bastante, tá? É assim que analisa os gráficos.
Tem alguns gráficos que são um pouco diferentes, mas nesse vídeo eu quero ser um pouco mais sucinto e mostrar o básico, tá? Então, eu tenho essa forma de analisar esses filtros que já vêm com o sistema e também posso analisar outros que eu venha criar. Como que eu faço para criar um filtro novo? Além do que ele tem aqui. Eu clico em opções e vou em criar filtro personalizado. Quando eu clico aqui, aparece um quadro com os números da loteria. Então, se, por exemplo, eu quisesse criar aqui um filtro qualquer, escolher alguns números. Vou dar um nome aqui de eixo central. Estou inventando, tá? Eixo central. Então, criei aqui o mínimo e o máximo. Eu não sei quanto usar, vou chutar aqui que seja de 2 a 10, por exemplo, e ele pede que eu marque um grupo ao qual vai pertencer esse meu filtro. Quando eu clico aqui, aparecem os grupos que eu já tenho. Aqui tem uns que eu criei, tá? E aparece uma opção de novo grupo, que eu poderia colocar. Isso serve somente para organizar. Eu vou colocar no grupo meus filtros, tá? Então, organizei nesse grupo, vou dar um salvar e ele salvou. Normalmente vai lá para baixo, tá? Então, ficou aqui, eixo central. Aqui tem os outros filtros marcados, vou desmarcar, são filtros que eu fiz aqui. Então, o eixo central, ele está no grupo meus filtros, está mínimo 2 e máximo 10. Se eu quisesse ajustar mais ele, eu clicaria aqui no gráfico. Aí ele faz a estatística, ele está falando para mim, olha, dentro desse teu eixo central, acontece de 7 a 11, eu diria. O que mais acontece, né? Acontece mesmo foi de 5 a 13. Mas eu marcaria de 7 a 11 para ter um aproveitamento melhor. Então, eu venho aqui para colocar 7 a 11. E eu vim com 97%. Vou dar um salvar daqui, limites, tá? Sempre que quer fechar essa janela, tem que procurar o xizinho aqui em cima, tá bom? E eu posso ordenar também, eu não mostrei, mas eu tenho ordenação, então eu posso mandar ordenar esse meu gráfico, tá? Do maior para o menor ou vice-versa, tá? Então, vou fechar aqui. E se eu quisesse usar esse filtro, eu ia clicar em eixo central para usar ele, tá? Isso são as configurações. Dentro das configurações, eu ainda posso importar filtros de fora, eu posso importar filtros do SPLOT Desktop, mas isso eu explico em um outro vídeo sobre importação. Aqui o que é importante também a gente saber é que eu tenho os grupos ficam aqui em cima. Então, onde tem esse todos, se eu clicar, ele mostra todos os meus grupos. E eu posso fazer uma seleção de tudo. Então, por exemplo, eu tenho um grupo que eu quero usar agora todos os filtros do meu grupo, meus filtros. Atualmente tem um selecionado, por isso que aparece um 5. Se eu clicar aqui, ele pede, se quer marcar todos ou desmarcar todos. Vou clicar em marcar todos. Então, ele marcou todos os meus filtros que estavam nesse grupo. Se eu quisesse desmarcar todos, poderia vir aqui e clicar em desmarcar todos, tá? Então, agora eu fecho. Se olhar lá embaixo, eles estão marcados. Alguns que eu estava fazendo aqui para habilitar, mas esse eixo central, tá? Como que eu uso esses filtros? Outra coisa antes de usar, tem aqui uma busca, porque vai ficando muito filtro, né? Então, para eu buscar mais facilmente o filtro que eu quero dar uma olhada, eu posso digitar um texto e ele vem aqui e me mostra só aquele, tá bom? E agora, como que eu uso esses filtros? Bom, para usar, eu preciso fazer isso numa aposta. Então, eu vou no meu laboratório, que eu já expliquei em outros vídeos como que usa, poderia ser em minhas apostas também. Vou gerar aqui uma aposta só para demonstrar esse filtro. Então, vou marcar aqui todas essas dezenas da Loto Fácil, que não são muitas apostas, então eu posso fazer isso para demonstrar. E eu poderia marcar filtrar simultaneamente, clicar aqui e mandar gerar e filtrar simultaneamente, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou primeiro gerar, para a gente fazer mais por etapas. Então, ele está gerando e está demorando aqui, porque é bastante aposta que ele está acumulando, tá? Então, ele está acumulando ali, já fez 3 milhões. Agora, eu dou um continuar, aparecem aqui todos esses meus volantes de apostas, eu poderia
fazer várias coisas aqui com elas, mas eu vou pro menu da aposta, né? Aqui em cima, filtragem. Clico em filtragem e agora eu quero filtrar. Os filtros já estão marcados, estão aqui. Eu até poderia aqui dentro desmarcar e marcar outros, tá? É livre. Mas eu vou deixar o que eu já marquei e vou clicar em executar filtragem. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Então, ele está analisando lá para começar a fazer essa filtragem e filtrou. O que ele fez? De dentro das 3 milhões de combinações, ele aprovou 1.400.000 e eliminou 1.836.000. Eliminou mais do que a metade, tá? Aí eu dou um confirmar, aí ele vem aqui e me mostra somente as combinações das quais ele fez o filtro, tá? É assim que funciona os filtros. Como que eu poderia fazer também? No gerar as minhas apostas, vou voltar aqui para parâmetros, eu posso mandar gerar de volta, ele vai jogar fora tudo isso que ele fez e fazer de novo. Mas eu posso pegar e marcar filtrar simultaneamente e clicar em gerar apostas, tá? Então eu mando aqui gerar, aí ele já está gerando e está filtrando ao mesmo tempo. Então ele fez ali, está em armazenamento. E ele terminou de fazer. E deu o mesmo resultado, porque é a mesma coisa, só que ele fez ao mesmo tempo. Então, enquanto ele gerava, ele já foi eliminando. Isso em algumas situações é melhor. Acaba fazendo mais rápido. Então, aqui as apostas. Claro, eu fiz aqui com todos os jogos, então deu uma coisa bem grande. Se eu tivesse eliminado, né, vá na combinação ou tivesse feito alguma outra consideração ali. Por exemplo, escolhi um pouquinho menos de dezenas, escolhi aqui 20. A 20 e tô no... Então, ele daria 15.504 combinações. Se eu mando gerar aqui, ele faz bem mais rápido, né? E aí ele eliminou 75%. Então, das 15.000 já foi para 3.782. Sempre eu tenho que clicar no continuar, depois que ele termina de fazer, tá? Então, os filtros, o uso básico dos filtros é isso que eu expliquei. Para saber como que importa outras situações, aí é bom dar uma olhada nos outros vídeos que tratam disso, ok?